estudantes, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais uma aula do projeto Conversa Literária. Como eu já havia falado para vocês na primeira aula, sempre a gente teria um convidado aqui para falar um pouco sobre literatura e hoje eu trouxe o Fábio Gimovski. Olá, Thailise. Olá, os estudantes. E vamos seguir com a nossa conversa hoje. Então, o Fábio, pessoal, ele é um estudioso, né, de literatura também. Ele é escritor, né, todos esses livros aqui foi ele quem fez. E ele é também artista plástico, né? Além dele escrever os livros, essas ilustrações aqui maravilhosas também foi ele que fez. Então, a gente vai falar um pouco sobre o processo de criação desses livros. O Fábio fez uma vivência numa tribo indígena. E ele vai contar um pouco dessa experiência para vocês, que vai ser bem enriquecedora. Então, vamos lá, que o nosso tema de hoje é uma conversa na floresta. Para isso, eu vou pedir que vocês separem caneta e caderno para fazer as anotações necessárias nessa aula. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu vou falar um pouco sobre a Lei 11.465 de 2008. Né? Por que essa lei é tão importante? Porque ela inclui no currículo oficial, né, da rede de ensino a obrigatoriedade de se trabalhar com a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, por isso que hoje eu convidei o Fábio para falar um pouco sobre a importância desse tema dentro da educação, da literatura, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância dessa lei. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que tanto a cultura afro quanto a indígena fazem parte da nossa história. Então, não há como pensar a nossa história sem que você passe pela cultura desses povos. E é uma cultura tradicional, a gente chama de saberes tradicionais. Uhum. E, até há um tempo, houve uma
importância dada maior às questões europeias. Então, a minha formação mesmo, no meu tempo escolar, ela tinha uma ênfase muito grande nas questões europeias e pouco sobre as questões indígenas. Tanto é que muito eu vinha descobrir agora nas pesquisas mais recentes, né, que culminaram nesse material que são esses livros. Então, essas pesquisas me levaram a descobrir uma riqueza imensa que até então nos era desconhecida e é desconhecida de boa parte dos brasileiros. Nos é negada, né? Na verdade, dentro do nosso currículo tradicional, nós não aprendemos, né, sobre essas culturas da forma como deveria. Nós, na verdade, somos até ignorantes, né? Porque nós não temos acesso a essa cultura. Fica uma coisa muito generalizada, né? Então, muito se fala de o indígena como se fosse, né, algo único, né? E não é. Eles têm diversas etnias, né? Diversas culturas. A mesma coisa acontece com o ensino sobre a África, né? Fala-se da África, que é um continente imenso, como se fosse algo único. Exato. E aí, quando você pega assim a questão da divisão dos saberes, e a gente passa por saberes relacionados a narrativas míticas, por exemplo, a história, a psicologia, a saberes medicinais, todos esses povos tradicionais têm uma cultura imensa e um saber também imenso, e que a gente acaba não tendo acesso exatamente porque não tinha material didático a ser trabalhado que chegasse até os alunos, né, até os estudantes. Então, quando a gente pensa nos benefícios que essa lei trouxe, eles são imensos e só tendem a crescer e aumentar cada vez mais. E acho que algo que é relevante também da gente falar é que a maioria dessas culturas tradicionais são passadas oralmente, né? Então, acaba não se tendo tanto registro, né, sobre isso. Exatamente. Então, a oralidade ela é um fator fundamental na transmissão dos saberes tradicionais. A gente fala em oralidade, territorialidade e saberes tradicionais, né? Esses três pilares, eles fazem a questão, constroem a sociedade na sua forma cultural, social e histórica. Então, a oralidade, ela tem sim um fator fundamental. Tanto é que lá entre os indígenas com os quais eu estive, eles chamam os mais velhos de biblioteca viva, né? A biblioteca da floresta são esses mais velhos, que estão com todos esses saberes e passam aos mais jovens contando histórias, contando as suas narrativas míticas, falando sobre o próprio histórico que eles passaram até chegar onde estão atualmente. Entendi. Hoje, dentro das bibliotecas escolares, nós já temos um acervo, né, a respeito tanto da história, né, da temática indígena, quanto da temática afro-brasileira. Então, se vocês tiverem interesse, procurem na biblioteca da escola, né? Agora nós teremos também os faróis do saber, que vão voltar a funcionar nas próximas semanas. E lá nós temos as histórias, né, inspiradas nesses mitos indígenas. Temos livros técnicos, né, que vão falar um pouco sobre essas culturas e a importância delas. E acho que é um tema bem interessante, né, para todas as pessoas terem conhecimento. Então, agora a gente vai mostrar algumas obras que você fez, né, Fábio? E daí você pode falar, assim, rapidamente um pouquinho sobre cada uma. Vamos lá. Então, a Lunara. Conta um pouquinho para a gente desse livro. Lunara, bom, antes de começar a falar sobre ele, deixa eu só comentar a respeito dos livros infanto-juvenis, como eles são construídos. Eles trabalham com uma narrativa que conversa com as crianças, né, com os estudantes, mas também traz uma base de conhecimento que vai fazer e despertar curiosidades para que essa pesquisa e esse conhecimento se expanda. Então, Lunara trabalha tanto com narrativas míticas nossas, tradicionais, quanto de outras culturas, fazendo com que a personagem principal tenha uma viagem de conhecimento e um mergulho, no qual a gente vai acompanhando através da leitura. E à medida que ela se aprofunda, a gente vai tendo contato com outros personagens que têm conexão direta com a nossa cultura. Bacana. Bom, Samaúma e Ancestrais da Terra. Esses dois são trabalhos maiores. A gente chama de romance gráfico. Então, um romance gráfico, ele é uma história em quadrinhos que tem um volume maior. Então, são 200 páginas cada um desses livros que contam uma história única que tem a ver com determinada cultura.
Samaúma, ela é a maior árvore da floresta amazônica. Ela é chamada a mãe da floresta. Então, ela é uma árvore imensa e estende suas raízes e acaba alimentando toda uma série de árvores menores ao redor. Dentro da cultura dos Xanenawa, que são um dos povos que vive lá no norte da Amazônia, a Samaúma tem um papel fundamental e eles a chamam como casa de Deus. Deus já trazendo aqui para a nossa cultura, né? Eles chamam de Yushibu. Então, o nome correto pelo qual eles chamam a Samaúma é Irixuhu, que seria a casa do grande espírito. E que simbolismo que tem essa árvore, né? Como essa mãe, essas raízes, né? Esse atingir todos os seres vivos que estão ali à sua volta, né? Exato. Esse é um dos pontos fundamentais com o qual a gente tem muito a aprender, que faz parte de uma educação ambiental inserida no contexto, na cultura e na tradição e na forma de interagir com o meio com o qual eles estão. Então, eles costumam retirar ervas são ervas medicinais que eles trabalham com chás e com ungüentos e com uma espécie de pasta. E a retirada dessas ervas da natureza acontece não de uma forma inconsciente ou de uma forma despreocupada. Ela sempre tem um motivo e sempre com muito cuidado para não retirar a mais do que precisa, né? E para permitir que aquela planta que está fornecendo aquela folhinha continue a brotar, né? Para outras ocasiões. Ou seja, um conceito de sustentabilidade, né? Que eles já têm desde antes da chegada dos europeus no nosso país, né? Exato. Então, a gente vê Ancestrais da Terra, por exemplo, trabalha com a cultura Yanomami. Davi Kopenawa, que é um dos líderes Yanomamis, ele tem uma entrevista em que ele comenta que o termo que a gente chama hoje em dia de ecologia, que é esse cuidado e essa sustentabilidade em conviver com o meio, eles já vivenciam isso desde sempre, né? Exatamente. Então, só para vocês verem, né, como é um livro, né, uma novela gráfica, ela tem esse formato, né? Vocês podem ver que é como as histórias em quadrinhos, né? Aqui ele usou apenas o preto e branco, mas também existem versões coloridas, né, de outros autores e tudo mais. Daí vai da opção, né, e da poética de quem está escrevendo. E qual que é a diferença do romance gráfico ou da novela gráfica, né, para a história em quadrinhos? A história em quadrinhos, geralmente, ela é menor, né? Ela tem alguns volumes, como que vocês conhecem, Turma da Mônica, Marvel, DC Comics, e são histórias ali pequenas, né? Já a novela gráfica ela é mais extensa, né? Como o Fábio já comentou. E existem, até na outra aula a gente falou um pouco sobre as adaptações, existem adaptações de novelas gráficas de clássicos, de histórias, e o Fábio usou as lendas, né, indígenas que ele teve acesso e a vivência para fazer essa obra, né? Próxima obra? Moriana. Esse é um romance. E aí, por romance, a gente tem um texto mais longo. E esse texto mais longo é bem interessante notar porque ele vai referenciar e vai unir diversas artes. A gente tem, obviamente, como pano de fundo a literatura, as letras, mas os personagens eles se envolvem com artes visuais, com música, tanto é que a personagem principal ela é violinista. Só que não é só ela que interage com quem é a Moriana. Então, a Moriana ela vem a ser uma personagem de fundo com o qual 4 personagens se deparam, conhecem, e o livro caminha no sentido de qual é o impacto que essa personagem Moriana tem na vida dessas pessoas. Então, nesse primeiro livro, Moriana, a gente tem a apresentação da Moriana por meio dos olhares de outras pessoas, e isso vai se desenvolver em outro romance que se chama Imenso Mar. E aí, em Imenso Mar, a gente tem a própria Moriana relatando sua história. Ah, bacana. E aí, quando a gente entra no personagem da Moriana relatando sua história, começa a ter uma junção com as histórias indígenas, porque a gente retorna no tempo e volta ao descobrimento do Brasil, com as primeiras caravelas chegando, com a Moriana vivenciando esse período, e aí, obviamente, tem a história se desenrolando que pega ganchos históricos, porque quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil,
uma das caravelas se perdeu no meio do caminho. E, obviamente, ninguém ficou sabendo onde ela estava. E aí, o livro pega esse gancho e faz uma confabulação como o que teria acontecido se essa caravela tivesse chegado ao Brasil trazendo Moriana. Ah, legal. Na outra aula a gente viu um pouco também, né, sobre alguns fatores históricos, né? A gente até comentou que dentro do livro Mulherzinhas tem a Guerra Civil Americana e tal. Então, é bacana esses ganchos dentro dos livros dessa pegada histórica, né? Acho que dá a gente abre para a imaginação, mas também nos faz pensar, né, sobre algumas possibilidades. E essas histórias, né, da chegada dos portugueses ao Brasil sempre foram vistos apenas pela narrativa europeia, né? Nunca pela narrativa dos que já estavam aqui. Exato. E aí esse é o ponto principal, né? A gente tem a narrativa por quem estava aqui. Os outros livros, de certa forma, sempre abordam, né, questões históricas. Então, em Moriana, a gente tem um trecho do livro se passando em Antonina. E aí, nesse município, que também faz parte da nossa história, a gente tem o Teatro Municipal, inclusive com passagens de Santos Dumont, pelo Teatro de Antonina. E isso é relatado no livro e mergulhado, ou seja, a história se apropria desses fatos históricos para tecer narrativas paralelas que fazem com que a nossa curiosidade seja despertada, né, capturada, encantada. Legal, Fábio. O Mama, ele é uma derivação do Ancestrais da Terra. Então, enquanto em Ancestrais da Terra a gente tem todo um foco nas narrativas míticas dos Yanomami, a gente tem o Mama, uma versão mais curta que trabalha com os dois seres principais criadores. Então, a gente tem Yomama e Yoase, que são dois irmãos gêmeos, responsáveis pela criação da floresta e dos seres humanos. Legal. Bom, aqui a gente entra num trabalho que ele envolve artes visuais diretamente, porque são pinturas em telas, e a parte literária, e um livro que trabalha com diversas áreas de conhecimento, que vai desde cosmologia, antropologia, sociologia, psicologia transpessoal e, obviamente, a questão do xamanismo que é trabalhado dentro desse livro em conexão com essas cartas. Tudo isso veio das vivências e dos mergulhos no coração da floresta. Então, em cada uma das vivências, a gente aprende, é uma troca, né? Você dá, você recebe, e isso faz com que essas obras sejam construídas. É bem importante destacar também que essas obras, uma vez publicadas, elas têm um retorno para a aldeia de onde essas informações saíram. Ah, que bacana. Então, obviamente que o Samaúma, por exemplo, que foi um dos mais recentes, a gente teve a publicação do livro, e após a publicação, esse material tem uma arrecadação, e parte dessa arrecadação é destinada à aldeia como forma de agradecimento pela generosidade em compartilhar seus conhecimentos. E, né, pessoal, ao contrário do que se pensa, né, os indígenas, eles também, né, estão inseridos na nossa sociedade, fazem faculdade, estudam, usam internet, eles também usam dinheiro, tá, gente? Não é só o sustento da floresta, eles estão, né, como eu falei, inseridos na nossa sociedade, não andam mais nus, né, como a gente tem esse estereótipo do índio nu, e tudo mais, eles são cidadãos, né? Assim como nós, e é importante a gente quebrar esses estereótipos, né? A gente conhecer para desconstruir o preconceito, né? Exatamente. Porque nós temos sempre um pensamento que nos foi dado através daquilo que a gente conheceu, né? Mas não significa que nós temos que ficar com esse pensamento para sempre. Nós podemos ir atrás de informações, né, verdadeiras, como a gente já comentou na outra aula, né, coisas que tenham lá uma relevância, um estudo, né, como aconteceu no caso do Fábio. Ele foi até, né, o local, até a Amazônia, fazer a vivência, né, tudo que ele está passando aqui para a gente não é baseado num achismo, ou não foi um Google, né? Então, para vocês mesmos pensarem, né, sobre isso e pensarem também na dificuldade desses povos indígenas quando eles perdem o local onde eles habitam, né?
dada toda essa importância que eles dão para a natureza, e muitas vezes parte da reserva é desmatada, os rios são poluídos, né? Então, nós é que somos responsáveis por construir um futuro melhor, e principalmente vocês. Para você ter uma ideia, Thailise, os Xanenawa, que são essa etnia que vive lá no norte da Amazônia, eles têm um tronco linguístico que se chama Pano. Faz parte de todo esse grupo indígena do norte lá da Amazônia. A terra onde eles estão, a terra indígena, hoje já está demarcada e homologada, ela se chama Catuquina Kaxinawá. Na época, lá em 1990, foi um erro pelo qual eles foram considerados catuquinas, mas eles não são catuquinas. Só que por medo de perderem o que já havia sido conquistado, eles deixaram com que isso ficasse dessa forma. Então, os catuquinas têm uma grande diferença entre os Xanenawa. E Kaxinawá, que é como eles foram denominados, essa outra etnia, eles hoje se autodenominam Runicuim, que traduzindo seria gente verdadeira. Então, para eles, Kaxinawá não é a denominação que eles aceitam, assim como os Xanenawa. Xanenawa significa povo do pássaro azul. Então, a gente tem Xane, que é o pássaro, esse pequeno pássaro azul, e Nauá, que é povo. Para essas tribos, a gente tem, por exemplo, Yawanauá, Varinauá, Xanenauá. Nauá, colocado depois dessa primeira palavra, tem essa simbologia de povo, e a primeira palavra traz esse significado, que é o pássaro azul, queixada, o povo do morcego. Kaxinawá, por exemplo, Caxia é morcego. Então, a gente tem essas traduções e esses entendimentos. Que bacana. Então, para vocês verem, né, dentro ali de um grupo, já existem subdivisões que caracterizam diferentes culturas, Exatamente. E aí, esse grupo, especificamente essa aldeia que se chama Kenemerá, do Xanenawa, eles estão agora, você falou, né, de que o fato do indígena estar com um celular ou frequentando uma universidade não faz com que ele deixe de ser indígena. Exatamente. O que a gente tem hoje é eles imersos também na cultura ocidental, mas isso não os descaracteriza como indígenas. E muito menos faz com que eles percam os laços familiares ou as suas raízes. Então, nessa aldeia especificamente, esse livro, Samaúma, agora tem contribuído para que eles amealhem os recursos necessários para registrar uma organização própria. Então, lá a gente tem diversas organizações que lutam pelos direitos indígenas. E eles estão agora organizando uma associação que faz parte dessa aldeia e especificamente dessa etnia, Xanenawa. Bacana. Vou mostrar para vocês aqui as cartas desse livro, né? Esse livro é o que a gente chama de oráculo, né? Quando a gente... cada carta tem um significado. Aí tem aqui fertilidade, recolhimento, sabedoria. E todas essas cartas, elas são telas, né? Que são bem grandes, inclusive, não são pequenas. Tem telas aqui com mais de 1 metro, né, Fábio? Tem. Algumas das telas, elas têm 2 por 1,60. Então, todas as telas são bem grandes. E algumas delas foram pintadas sem que... A gente chama de chassi, né? A armação de madeira que fica por trás. Então, algumas dessas telas foram pintadas sem que houvesse essa armação, porque eu transportava o tecido enrolado. E elas foram pintadas no meio da mata. Que então, legal. Cada uma delas tem uma história particular que faz com que esse trabalho seja tão rico, né? Tão belo Muito legal. em tudo que reúne. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas que o Fábio usou para fazer essas telas. Então, agora a gente vai falar um pouco dessa vivência que você teve, né, com o povo Xanenawa. Eu queria que você, né, contasse para a gente da onde surgiu esse interesse, essa proposta de estar lá, essa vontade, que você fale um pouco do que você aprendeu com eles, né? A gente já viu bastante coisa, mas eu tenho certeza que foi algo muito importante, muito precioso, né? Então, vamos lá. Aqui nessa foto, a gente tem o pajé Maná e o Bussan. O Maná é esse primeiro aqui, à nossa esquerda. Ele é o condutor da aldeia. E aí, por condutor, a gente pode considerar que ele seria uma espécie de
padre, médico, conselheiro, tudo reunido em uma Na só mesma figura, pessoa. na mesma pessoa. Então, o que me levou até lá, primeiro foi uma imensa curiosidade relacionado a mitos, histórias. Então, eu acredito que os mitos, as histórias, eles fazem com que a gente possa entender melhor a nossa realidade. E ao fazer essa tradução desse conhecimento, que a gente chama de sabedoria tradicional, e trazendo isso, fazendo essa transposição para a nossa realidade, a gente consegue várias explicações, tanto para a nossa relação com o mundo e com o meio ambiente e com as pessoas, quanto para a relação da sociedade em relação ao próprio planeta. E essa curiosidade, obviamente, me levou por vários lugares e várias viagens, né? Eu e minha mochila viajamos bastante por aí, e em uma dessas viagens eu fui parar lá na Amazônia. Obviamente que eu já tinha uma curiosidade bem grande para conhecer a samaúma, que é essa árvore gigantesca. E a samaúma, ela, por toda essa simbologia que ela carrega em si, ela já trazia um encantamento muito grande para mim. E foi um dos principais motivos que me levou até lá. Como eu tinha sempre essa curiosidade muito grande e de perguntar e conversar e saber exatamente o que estava acontecendo, isso naturalmente desembocou nas perguntas que me levaram, obviamente, à consecução desse livro, né, e desses outros materiais. E como você foi recebido por esse povo? Bom, a gente tem diferentes níveis de recepção, eu diria. Existe uma primeira recepção que é o seu primeiro contato com a aldeia, que é... Hoje, as aldeias, elas abrem espaço para receber turistas que passam tempo lá de uma semana, alguns dias, para alguma vivência determinada. Então, essas pessoas chegam, existe um roteiro pré-determinado, elas vivenciam a cultura, vivenciam o dia a dia e depois retornam para suas casas, né? A partir desse primeiro contato, você começa a desenvolver outros contatos se houver o interesse. E é nesses outros contatos em que laços de amizade vão sendo formados. E a partir desses laços de amizade que vão se estreitando, essas informações essas histórias vão sendo contadas. E o mais importante, não só sendo contadas, mas você recebe uma permissão para que você possa transpor esse conhecimento para esse livro ou para outra sociedade, para a pele de papel, como eles chamam, né? Isso é muito importante comentar, porque a gente não pode chegar lá e retirar algo, né? É preciso que tenha uma aceitação, são eles que estão contando. Então, até que a gente chegasse a esse ponto em que houve o convite, houve a permissão e houve essa aceitação, esses laços de amizade precisam ser cada vez mais estreitados, para que se torne algo natural. Bom, aqui a gente tem os dois, eles são irmãos, hoje são eles que estão à frente, né, dessa aldeia Kenemerá, tanto o Bussan quanto o Maná. O pai deles faleceu há pouco tempo, então eles já vinham sendo preparados para se tornarem tanto líderes. O cacique quanto o pajé, os líderes, né? E Qual é a diferença de cacique e pajé? Explica a gente pra pode considerar que um é o líder político e o outro líder espiritual. Ah, bacana. Essa seria Não sabia a diferença. a principal diferença. Qual é qual? E tem uma diferença que eu vim a descobrir depois também, que muitas vezes a gente fala assim, o pajé, o pajé, o pajé, mas existem diversas especialidades do pajé. Então a gente tem aquele que é especialista no preparado de ervas, aquele que é especialista em picadas de cobra, aquele que é especialista no aconselhamento, nas relações entre as pessoas. Então, e tem aqueles que reúnem todas essas habilidades. Mas eles têm como se fosse uma escolinha de formação para pajés. Então, isso é identificado nas crianças, esse interesse. E à medida que as crianças vão demonstrando esse interesse, ele vai sendo alimentado para que isso mais tarde seja trabalhado na medida em que aconteça essa formação. Algo muito avançado, né? Que nós não temos na nossa sociedade, né? Nós não temos formação de líderes, né? Exatamente. Dentro da nossa escolarização, da nossa sociedade mesmo, né? Quando uma pessoa chega a um cargo de liderança,
foi porque ela passou por um processo que ela traçou depois da vida adulta, né? Geralmente. É muito difícil que alguém, já desde criança, né, seja preparado dessa forma. E qual é o líder político e qual é o líder espiritual? O pajé é qual? O pajé é o líder espiritual, né? E o cacique é o líder político. Exato. Legal. Aqui a gente está no rio Envira. Então, como faz para chegar lá nessa aldeia? Primeiro um voo até Rio Branco, no Acre. Chegando no aeroporto, a gente pega um ônibus e aí tem mais umas 6, 7 horas de estrada dentro do ônibus até chegar à cidadezinha de Feijó. Feijó, aliás, se não me engano, é quase que uma capital do açaí. Eles têm um festival do açaí muito grande lá. E aí, Feijó está às margens desse rio Envira. Mas Feijó ainda é Acre ou já é Amazonas? Não, é Acre. Ainda é Acre. Isso. Aí a gente pega esse barco e aí são mais algumas horas navegando rio adentro até chegar à aldeia. Essa aldeia, então, é no Acre? É no Acre. Floresta amazônica, porém, no estado do Acre. Exatamente. Porque a gente pensa, né, Amazônia, Amazonas, mas não, né? A floresta amazônica se estende além do estado do Amazonas. Né? A gente tem o que chama de Amazônia Legal, que se estende por 9 estados, né? E ainda está no Peru, Bolívia, também tem todo... Verdade, ainda passa para outros países, né? Aqui a gente está observando um dos festivais que eles fazem. A gente pode considerar que é um festival de colheita. Eles chamam de Rau Charahu, que é esse festival tanto de agradecimento quanto de celebração por toda a colheita que aconteceu e para se preparar para o novo tempo que vai chegar, né? E algo que a gente até comentou na aula anterior, né? Os mitos em diferentes culturas, mas com significados semelhantes, né? O rito de agradecimento por uma boa colheita, pelo fechamento de um ciclo, não é exclusivo dos indígenas, né? Existem diversas culturas que celebram e, inclusive, muitas festas ocidentais, né, foram incorporadas de festivais, né, que não eram cristãos, né, que eram pagãos, né, que a gente fala. Mas antes de Cristo já haviam, né, esses agradecimentos, essas festas. Sobre esse ponto especificamente, e a gente está falando aí de festas e rituais e celebrações, cada cultura tem a sua devoção, a sua crença, a sua forma de se expressar. E por que existem tantos pontos em comuns entre essas culturas? Aí é que vem a questão do que a gente trabalha mais em profundidade, que são os arquétipos. Então, os arquétipos eles estão presentes em todas as culturas e não são propriedade de nenhuma cultura, né? Um arquétipo ele faz parte do inconsciente coletivo da humanidade. Então, independente da cultura e da sua posição geográfica no planeta, essa representação, essa compreensão desse arquétipo será muito próxima. Muito legal. Aqui é mais um momento, né, do mesmo festival. A gente tem as danças, tem uma celebração que eles chamam de Mariri, que tem a ver com essa dança em roda. São cantadas muitas canções tradicionais. E isso é algo também que o livro Samaúma traz, quando ele aborda essa questão dos roteiros ali que levam até as cerimônias e as celebrações. A gente tem, nesse trabalho do Samaúma, algumas transcrições, tanto das letras das músicas, quanto, ao final do livro, um glossário para que a gente compreenda de onde vieram algumas palavras e exatamente o que elas significam. E algumas palavras que foram incorporadas ao nosso português, né, também. Exatamente. Aqui a gente tem o tronco da Samaúma, uma visão de baixo para cima. A Samaúma é uma das árvores mais altas, né? A gente fala da copa da floresta, então ela tem uma altura média de 40 metros, e as samaúmas elas costumam ultrapassar essa copa, chegando a 60, 70 metros de altura. Nossa, elas são muito altas, então, né? Aqui também uma foto é a mesma árvore? Isso, mais um detalhe do tronco. Aí era a minha cama.
A gente dorme em redes. Obviamente que nesse espaço onde eu estava, era um espaço comum, né? É um espaço coletivo. É um espaço coletivo, mas não é um espaço coletivo de uso contínuo. Cada família tem sua casa, cada família tem a sua separação, e aí dentro desse espaço coletivo é onde eu, como visitante, ficava. E aqui uma foto das raízes da samaúma. Aqui a gente tem a noção da dimensão da árvore, né? É importante falar que essa não é uma das maiores, né, árvores. A gente tem exemplares maiores. Tem uma, inclusive, que está em Santarém, que é gigantesca. E, obviamente, que essa também é, né? E é realmente impressionante o tamanho das raízes e a extensão delas. Então, o diâmetro visível, a partir de onde eu estava, era de cerca de 30 metros, até que elas começassem a se aprofundar na terra. Bom, para encerrar a nossa aula, então, a gente vai fazer uma vivência, né? Porque todos esses livros, eles têm um grau de imersão muito grande. Então, a gente vai falar um pouco sobre Um Conto da Floresta, que é um livro também, é infanto-juvenil, né? E o Fábio vai contar um pouco para a gente dessa história, que é muito bonita. Eu gosto bastante. E vai falar um pouco do que inspirou ele a fazer essa obra. Então vamos lá. A gente tem essa obra que se chama Um Conto de Floresta e ela parte do princípio que a samaúma é essa casa, essa grande mãe da floresta. E a partir desse movimento, a samaúma existia, a partir de uma das lendas, obviamente, a samaúma existia como único ser nesse grande espaço. E em conversa com rios e com as nuvens, ela dá início a uma primeira criança que se chama Tamani. Essa primeira criança, ela nasce nesse berço, nesse ninho de raízes e nuvens, feito pela grande samaúma. Essa personagem, ela começa a se movimentar e a dançar e ter mais sonhos e sonhos com outras criações. E a partir desses sonhos, que ela interage com a grande samaúma, e faz com que esses sonhos comecem a se tornar realidade, dando início a um grande movimento de criação de plantas, árvores e outros animais. Nesse momento, a gente pode ver que é o momento dos sonhos da Tamani, em que ela tem os sonhos, e esses sonhos escorrem pelos cabelos e se misturam com as raízes da grande samaúma, para dar início a toda a criação da fauna e flora. E aí a gente tem um movimento em que são criadas araras vermelhas, onças pintadas, jabutis, jacarés, botos, antas e toda uma série de animais que fazem parte da fauna exato. amazônica, né? Bom, não são só os animais e as árvores, as aves e os peixes que faziam parte dessa criação, porque o céu continuava vazio. E na medida em que o céu continuava vazio, o dia e a noite ainda não existiam. E é o momento em que Tamani conversa com a grande samaúma e diz que sente falta de alguma coisa, mas ela não sabe o que é. E aí é nesse momento que a grande samaúma cria o ser sol e o ser lua. E aqui são representados como pessoas, porque dentro da cultura amazônica e dessas etnias, eles são pensados como seres pessoas. Humanos. Aqui é um momento em que o ser sol, ele faz, já criado, ele se estabelece e ele tem uma jornada que inicia com o nascer do sol e ao entardecer é o momento em que ele dorme, para que a lua desperte. Então aqui é um momento em que ele está desperto e participando desse movimento todo de criação. Bem, aqui tem um vídeo, pessoal, que vocês vão perceber ali um pouco do processo de criação, né, das ilustrações.
Então, a gente assistiu o vídeo ali, né, da criação, da ilustração, achei bem interessante. Você podia falar para a gente um pouco do material que você usou ali para fazer essas ilustrações? Vamos lá. Especificamente para o conto de floresta, a gente tem o uso do giz pastel. E aí o giz pastel ele pode ser tanto seco quanto oleoso, né? E é interessante notar que em cada um dos livros também eu utilizo um ou outro elemento, às vezes combinando mais de um. Especificamente para o conto de floresta, eu fiz questão de trabalhar com giz pastel porque eu gosto de usar bastante os dedos e a mão. Então, vocês perceberam no vídeo, né, que os dedos ficam bem coloridos também, porque são bastante utilizados. E Lunara, por exemplo, tem o uso de tinta acrílica com aquarela. Nas histórias em quadrinhos, a gente tem o uso de nanquim e pincel. Então, cada um dos livros, a gente tem uma técnica diferente sendo utilizada, e na medida em que os desenhos e as narrativas vão se construindo, as técnicas podem ir se alterando. E essas técnicas, elas são programadas de acordo com a história. Então, como o conto de floresta tinha muito verde e uma riqueza muito grande de tons de verde e um colorido muito intenso, como a gente pode ver na Arara Vermelha, por exemplo, o uso do pastel, do giz pastel, me trouxe isso que eu queria. Para alguns livros, a aquarela, por exemplo, funciona muito bem. Para outros, a tinta acrílica. Então, dependendo daquele objetivo final que a gente quer, se é algo mais delicado, com mais transparências, ou se é algo com cores mais chapadas, ou se é algo que traga essa textura, e aí o giz pastel traz isso. Ele tem essa aparência na hora em que você está espalhando as cores, espalhando os tons e fazendo com que eles se misturem, lembra muito o mexer com a terra, o mexer com o verde, com as folhas. O giz pastel, né, para quem não conhece, ele se assemelha um pouco ao giz de quadro, né, que é usado em sala de aula, né? E o giz pastel oleoso, ele é bastante parecido com o giz de cera, que a gente conhece, só que ele é mais molinho ainda que o giz de cera, né? Por isso que tem essa possibilidade ele de espalhar, né? Ele é como se fosse quase um pozinho, né? Ele se mistura, né? Ele tem uma fusão muito boa entre as cores. Então, é muito divertido brincar com cores, com esse giz. Uma última curiosidade, eu percebi que os personagens não têm a íris do olho. Tem algum motivo especial ou é uma questão estética? Especificamente no conto de floresta, eles não têm, porque se tratam de figuras que representam o sol, a lua, representam outros elementos, ou são astros. E aí, quando falo astros, a gente não está falando de celebridades, a gente está falando de astros cósmicos, né? Aqueles que estão no céu. Então, Tamani, por exemplo, ela representa o espírito de todas as crianças. E aí, por esse motivo, eles não têm essas pupilas desenhadas. Bacana. Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A minha proposta de atividade para vocês é que vocês pesquisem algum mito, né, indígena que vocês gostem, façam uma ilustração e mandem para o meu e-mail que está na tela aí para vocês, né? Então, agora a gente se despede. Agradeço ao Fábio por ter, né, dado o seu tempo e ter trazido todo esse conhecimento para a gente, né? Muito obrigada por ter vindo participar da aula. E espero que numa próxima oportunidade a gente possa falar sobre outras coisas, né? Que eu acho que é um universo muito amplo para a gente resumir em 45 minutos, né? Muito obrigado, Thailise. E fica o convite, né? Como a Thailise falou, para que vocês brinquem com as cores, com os materiais, não se importem em errar. A gente, dentro dessa expressão relacionada à arte, não cabe eu não sei desenhar, eu não sei o que fazer. Isso é algo muito livre. Então, se vocês puderem, experimentem tudo o que tiver à mão de vocês, para que esses desenhos, essas cores, essas fusões surjam. Essa é a grande magia aí de trabalhar com a arte. Legal. Então, fica a dica aí, pessoal. Sem medo de explorar as cores, os materiais, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau.